Olá, hoje venho falar-vos de neckknives. Eu sou um aficionado de neckknives, sempre fui aficionado de neckknives. Se calhar há 30 anos que uso uma neckknife com muita regularidade, portanto sei o que é que funciona e o que é que não funciona numa neckknife. Aqui temos uma série de estilos completamente diferentes de neckknives. Estas foram algumas das neckknives que eu usei durante toda a minha vida, ainda poderá haver mais que eu não me lembro ou não encontrei agora. Algumas delas foram muito usadas, outras foram pouco usadas. Estas foram provavelmente as neckknives que eu mais tempo usei, porque inicialmente não havia muita escolha, e estas eram as neckknives de referência na altura. Portanto, estas três talvez tenham sido as que eu mais tempo, em anos, usei, e depois obviamente fui substituindo. Eu hoje não vos vou falar sobre nenhuma delas em particular, vou-vos falar sobre o porquê que eu gosto de neckknives, em detrimento de outro tipo de faca, ou como faca de apoio, ou eventualmente numa situação do dia a dia como faca principal. Uma neckknife é acessível por qualquer uma das mãos, ou seja, se nós precisarmos de, por algum motivo, a neckknife está pendurada, se nós precisarmos de a recolher, nós podemos recolhê-la com a mão direita ou com a mão esquerda. Ou seja, se por algum motivo nós tivermos uma mão ocupada ou inutilizada, a neckknife está acessível com qualquer uma das mãos. Depois, a neckknife está num local que é sempre conhecido, ou seja, a neckknife ao estar em contacto com o peito, nós sabemos sempre onde é que ela está. No caso de um bolso, pode não ser fácil encontrá-la. O caso de um clipe preso no bolso, ela pode saltar fora, preso no ramo de uma vestação, qualquer coisa. Uma neckknife dificilmente sai. Obviamente que tem que ter atenção à retenção da bainha, mas em princípio, em bainhas bem feitas, a retenção será sempre considerável. Eu, nas bainhas de Kydex que tenho feito, testo-as, e se não tiver pelo menos 2 kg de retenção, penduro um peso de 2 kg, um halter de 2 kg, se não tiver pelo menos 2 kg, eu refaço a bainha. Portanto, é importante ter a retenção. Sabemos onde é que ela está, e lá está, é fácil de retirar. Uma das características depois que uma neckknife tem que ter, obviamente, é a maneira de como ela está segura no pescoço. Eu já vi muitos erros no uso de neckknives, nomeadamente o uso de paracorda aqui, sem qualquer tipo de ponto frágil, a que eu chamo um fusível. É extremamente perigoso metermos algo ao pescoço sem ter um ponto de ruptura. Um paracord é algo que pode aguentar centenas de quilos, e pela sua pouca espessura, pela pouca bitola do cabo, facilmente degola quem o tiver a usar, se ficar retido em algum lado com o peso da própria pessoa. Ou seja, é importante usar algo que seja fácil de romper em caso de um acidente, mas ao mesmo tempo que tenha força suficiente para reter o peso da neckknife. Eu, ao longo dos anos, portanto, há uns que são óbvios, e ao longo dos anos eu procurei desenvolver outros. O mais comum é o que eles chamam o bed chain. Portanto, isto aqui dentro tem um fio de nylon pequenininho, fininho, com uma série de esferas ocas que podem ser usadas ao peito, e a ruptura disto é feita pela ruptura do fio do cabo que lá está dentro. Qual é a desvantagem disto? É frio e por vezes isto mexe e faz impressão. Portanto, uma pessoa assusta-se, dizendo desta maneira. Portanto, isto escorrega no peito e uma pessoa de repente sente uma coisa e pode ter uma reação que não é mais, pode não ser adequada. Portanto, mas isto é o mais elementar, é o mais simples. Uma corrente destas e resolve o problema. Depois, quem quiser usar algo mais confortável, porque a bitola deste cabo é maior, portanto torna-se mais confortável, sobretudo se forem neckknives mais pesadas, é utilizar um sistema como este. Portanto, isto é uma mola normal de aperto, que, como vocês veem, portanto, a neckknife está pendurada. Se isto ficar retido em algum lado, em princípio, isto vai escorregar e vamos nos soltar. Portanto, isto é um ponto fraco, é o mais básico que eu conheço. Depois, podem usar outro também bastante comum, que é o que se chama o barrel buckle, que é este. É comum em todas aquelas fitas que nos dão nos eventos. Portanto, funciona assim, com pressão ela vai abrir e tem uma retenção suficiente para aguentar
qualquer uma destas neck knives. Isto é também bastante comum. Isto pode ser comprado em qualquer lado na net e funciona muito bem. Outro sistema que podem usar, que é o que eu recomendo, é um sistema que faça a parte fraca na parte da frente. Isto porquê? Se vocês tiverem o sistema de retenção atrás, o sistema de quebra atrás, portanto, no caso deste, no caso desta corrente não há problema porque ela quebra em qualquer lado, mas no caso de uma coisa destas, se por algum motivo alguém mal intencionado vos agarrar por aqui, vocês não conseguem sair e ele vai-vos estrangular, ou vão ficar presos com alguma coisa, ou algum azar que faça um nó e isto fica preso e vocês vão ficar sem possibilidades de se soltar. Enquanto que com algo deste género, isto aqui é um O-ring normal de borracha, é um O-ring por exemplo, mas eu uso mais versões. Mesmo que vocês fiquem presos por trás, ou que alguém vos agarre por trás, o O-ring vai rebentar à frente. Da mesma maneira, ela fica bem presa e vocês podem pendurar aqui a neck knife no O-ring. Eu uso aqui no outro sistema, em vez de ser um O-ring, uso uma argola. Provavelmente alguns de vocês já me viram fazer esta explicação ao vivo. Isto é uma argola normalíssima de um porta-chaves que funciona exatamente da mesma maneira. Portanto, em caso disto ficar retido em algum lado, esta argola vai abrir e vai se soltar. A tendência para esta argola seria, bom, vou usar uma argola de inox, daquelas da pesca, porque não fica enferrujada, mas é um erro, porque as argolas de inox da pesca são muito fortes e provavelmente vão exceder os 5, 6 kg, que é o máximo que eu recomendaria. Mas também lá está, depende da bitola do cabo, porque um cabo mais fino faz mais pressão, logo faz mais danos que um cabo mais grosso. Este até é achatado, é bastante bom. Mas algo deste género. Depois outra coisa, por vezes a neck knife fica mais abaixo, mais acima, e há uma necessidade de ajustar. Por isso eu uso este sistema simples, que é um nó de pescador. Portanto, isto é para usar a neck knife justa ao peito, justa ao pescoço. Folgando aqui, ela fica mais baixa. Isto até pode ser usado agora para retirá-la da cabeça, se não for suficiente. Estes nós podem ser apertados o que vocês quiserem, de maneira a que isto não escape. Isto funciona muito bem, vocês assim ajustam-na, até às vezes uma necessidade de a disfarçar, para passar, não querem que saibam que vocês estão a usar uma neck knife naquele momento. Ela fica mais ajustada ao pescoço, folgando, ela fica mais larga. É muito simples, é um nó de pescador que pode ser visto na net, é muito fácil de fazer. Portanto, O-ring, argola de porta-chaves, barrel buckle, a mola de pressão, o bedded chain, ou ainda, se não houver mais nada, cabedal. Cabedal é o menos recomendado, porque isto é bastante forte, mas é melhor do que paracorde, ou pior, porque tem uma força de rotura, uma carga de rotura muito inferior ao paracorde. Portanto, esta poderiam sair com alguns danos, mas uma pessoa mais pesada conseguiria sobreviver. Pronto, sobre o uso de neck knives em geral, é isto que eu vos tenho a dizer. Agora, durante os próximos vídeos, eu vou-vos mostrar algumas destas neck knives. Até se tiverem alguma preferência por alguma, deixem um comentário e digam qual é que querem que eu vos mostre primeiro. E eu mostro-vos a neck knife de uma destas em mais detalhe. Obrigado então, espero que tenham gostado, e se eu me esqueci de alguma coisa, eu ainda acrescento nos comentários. Ou se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, porque obviamente que as vossas experiências também são importantes, por favor, façam. Ok, obrigado então e boa noite.